aluno, cara aluna, sejam muito bem-vindos à unidade 1 do módulo 5 da sua pós-graduação em Direito Constitucional. Nessa unidade, nós vamos estudar a organização político-administrativa do Estado. Nós vamos conhecer as diversas possibilidades de estruturação de um Estado, assim como as suas similaridades e as suas distinções. Quando a gente fala em organização política administrativa de um Estado, a gente está se referindo à forma como são repartidas as competências inerentes ao exercício das atividades políticas e das atividades administrativas. Ou seja, aquelas atividades típicas da atuação política do Estado, que são objeto de estudo aqui do direito constitucional, bem como daquelas atividades administrativas que a gente estuda lá no direito administrativo. Fica de fora da organização política administrativa só a atividade tipicamente legislativa, que é estudada no conteúdo de processo legislativo. Bom, a gente sabe, que o Estado é responsável por desempenhar inúmeras tarefas, a fim de exercer tanto essa função administrativa quanto essa função política. Ele tem um número muito grande aí de tarefas a serem desempenhadas, de serviços públicos a serem prestados. Ele tem que elaborar as leis que vão reger no seu território, ele vai exercer poder de polícia, instituir cobrança de tributos, dentre outras tarefas constitucionais. Para que o Estado possa prestar os serviços públicos de sua competência, elaborar as leis que vão reger no seu território, exercer o poder de polícia, instituir cobrança de tributos, dentre outras tarefas constitucionais, é necessário que a gente defina como fica a concentração do poder. Quem exerce esse poder, por quanto tempo esse poder é exercido e ainda quem que contribui para a formação da vontade predominante no Estado. Quem elege o representante? Esse poder é eleito é exercido de forma direta, de forma indireta? Para cada uma dessas situações, nós temos diferentes categorias. Vamos ver cada uma delas, a começar pelas formas de Estado. Bom, forma de Estado define a maneira como o poder político é distribuído em relação ao território do Estado. O poder político ele pode ser mais concentrado ou mais descentralizado, a depender da forma de Estado adotada. Classicamente, como que a gente divide isso? Os estados geralmente são divididos em Estado unitário e Estado federal, como dois polos opostos. Eu teria de um lado um Estado unitário com grande concentração de poderes e de outro lado o Estado federal com descentralização de poderes. Mas essas não são as únicas possibilidades. Entre um extremo e outro, há quem aponte aí para a existência de estados regionais, estados autonômicos. Bom, a gente vai ver que é possível a classificação desses estados autonômicos e regionais como decorrência do Estado unitário, mas há quem divida em categorias diversas, tá certo? Além dessas 4 categorias, a gente vai estudar também a confederação, que não é uma forma de Estado, mas é a união de vários Estados soberanos. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, para depois a gente correlacionar uns com os outros. Começando pelo Estado unitário. Bom, o Estado unitário é aquele que se caracteriza pela concentração do poder político em uma única figura, conhecido geralmente como poder central. É desse poder central que emanam todas as ordens relativas ao desenrolar da vida política do Estado. É ele quem manda em todo o território nacional. Então, no Estado unitário, em regra, não importa a extensão territorial, não importa o tamanho. A gente pode ter um grande Estado que as decisões políticas vão ser tomadas pelo poder central e vão repercutir em todo o território. Com o passar dos anos, com a modernização, com o aumento do número de competências estatais, o número de estados unitários tem diminuído, já que as tarefas estatais vão se multiplicando, vão gerando a necessidade de repartição das competências. Mas a gente ainda tem alguns exemplos de estados unitários aí. Um exemplo desses é o Uruguai, um estado menorzinho que tem ali um poder central responsável por todo o seu território. Caminhando para uma descentralização das competências, mas ainda mantendo a existência desse poder central, surgiram as figuras do Estado regional e do Estado autonômico. Portanto, Estado regional e Estado autonômico são expressões da descentralização do Estado unitário. Em virtude dessa complexidade das atividades desempenhadas pelo Estado, a gente precisou ir repartindo, mesmo naqueles estados ditos estados unitários,
houve uma certa descentralização. Qual que é o Estado regional? O que se entende por Estado regional? Né? Entende-se por Estado regional aquele em que há descentralização administrativa. Ou seja, as decisões políticas são tomadas pelo poder centralizado, mas a execução de tais decisões é de competência regionalizada. Assim, o poder central decide, mas concede às regiões a competência para efetivar tais decisões. Então, a decisão é tomada pelo poder central, aquele poder único ali dentro do Estado, e a execução dessas decisões é delegada para as regiões. Um exemplo de Estado regional é a Itália. Por sua vez, o Estado autonômico é caracterizado pela descentralização administrativa e política. Apesar do poder centralizado continuar responsável pela tomada das decisões, a região autônoma tem liberdade para escolher a melhor forma de concretizar. Ou seja, os entes descentralizados, também chamados de regiões autônomas, possuem a autonomia de, no momento da execução das decisões adotadas pelo governo central, decidir, no caso concreto, a mais conveniente e oportuna atitude a tomar. Gente, vamos entender um pouquinho a diferença aqui entre o Estado regional e o Estado autonômico. No Estado regional, todas as decisões são tomadas pelo poder central, tá certo? Só a execução administrativa delas cabe às regiões. No Estado autonômico, a gente expande um pouquinho essa autonomia. Então, tanto as decisões, a forma de execução administrativa é tomada pelas regiões autônomas, como algumas decisões políticas ali que são concedidas pelo poder central, tá certo? Continua centralizado, mas há um pouco mais de autonomia. Nós temos como exemplo a Espanha. Na Espanha, as províncias, que seria o que corresponde aos nossos estados-membros, as províncias formam regiões. Essas regiões vão elaborar estatutos de autonomia, através do qual elas avocam para si, ou seja, elas pegam para si competências constitucionais que seriam do Estado unitário, tá certo? Então, esses estatutos são submetidos ao Parlamento espanhol. O Parlamento, aprovando, cria a região autonômica. Essa região autonômica, então, passa a ter determinadas competências que antes competiam apenas ao Estado unitário. Já o Estado federal, ele se apresenta em oposição ao Estado unitário, tá certo? No Estado federal, a gente tem descentralização política e administrativa através da repartição constitucional de competência. Repartição constitucional de competência é o traço distintivo, é o principal traço distintivo entre os diversos tipos de Estado. O que significa essa repartição? Significa dizer que cada parte do território estatal tem uma parcela de competência que lhe é atribuída pela lei maior, pela própria Constituição. Todavia, apesar dessa divisão do poder pelo território, não há possibilidade de dividi-lo. Cada parte do território tem a sua parcela de poder, mas é vedado o direito de secessão, ou seja, o Estado não pode se separar. Sendo assim, a gente diz que no Estado Federal, cada parcela do território é dotada de autonomia. E o Estado Federal, como um todo, é dotado de quê? Soberania. Essa é a forma adotada pela maioria dos países, incluindo o Brasil e os Estados Unidos da América. Vamos lembrar que os Estados Unidos da América é o país de origem do federalismo, tá certo? A gente vai ver isso na nossa unidade 2. O fundamento do federalismo, segundo o Ingo Sarlit, né, grande doutrinador aí do direito constitucional, é a preservação e a garantia da diversidade regional e da pluralidade, que faz todo sentido, especialmente territórios extensos, como o do Brasil e dos Estados Unidos. Vamos imaginar um poder central em Brasília que fosse responsável por todas as decisões políticas e administrativas de todo o território brasileiro. Esse poder não teria capacidade de avaliar com precisão as necessidades, que são distintas de cada parte do território. Obviamente, até mesmo em virtude das diferenças climáticas e econômicas que a gente tem no nosso território,
As demandas da população do norte não são as mesmas demandas da população do sul, tá certo? Então, é por isso que existe essa diferença entre o Estado unitário, que se apresenta mais para estados pequenininhos, e o Estado federal, que hoje em dia é a regra para a maioria, e principalmente para os estados maiores, ok? A gente tem essa necessidade de repartir competências. Não é possível que um estado do tamanho do Brasil, do tamanho dos Estados Unidos, né, esses estados grandes, um poder central dê conta das demandas de todas as regiões, ok? Por fim, a gente tem a ideia de confederação. Confederação, tecnicamente falando, não é uma forma de estado, mas é a união de estados soberanos. Então a gente tem diversos estados que se unem e ratificam um tratado de direito internacional, tá certo? A confederação é regida pelo direito internacional. Como todos os estados são soberanos, é possível a dissolução desse pacto, por interesse dos próprios confederados. Então eles se unem, resolvem ali ratificar um tratado de direito internacional, no qual são estabelecidos privilégios recíprocos entre os estados. E aí, eles, ao ratificar esse tratado, eles podem abrir mão de uma pequena parcela ali dessa soberania, ou há quem entenda que a ratificação desse tratado faz preponderar ainda mais a soberania estatal. O Estado ressalta que ele é soberano ao ratificar esse tratado. Mas, se ele tiver interesse, ele pode se retirar do tratado. Ele pode deixar a confederação, porque ele mantém a sua soberania. A gente tem como exemplo a União Europeia. Na União Europeia, a gente tem diversos estados soberanos que se unem ali sob a forma da confederação. Mas aquele que não tiver mais interesse em permanecer confederado pode sair. Assim como a gente tem visto que está acontecendo, né, há alguns anos aí, o Reino Unido na intenção de deixar a União Europeia. Bem, passada a nossa análise aqui dos tipos de Estado, vamos passar para a análise das formas de governo, tá certo? Se a ideia de forma de Estado está relacionada à distribuição do poder pelo território, a ideia de forma de governo possui relação com a própria instituição do poder. Isso é, como se decide quem que vai governar, como serão travadas as relações entre governante e governados. Basicamente, um governo pode ser republicano ou monárquico, duas formas totalmente antagônicas de se conduzir uma sociedade. República ou governo republicano é a forma na qual o governante é eleito pela população para representá-la por certo período de tempo. Segundo Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, dois doutrinadores também aí muito importantes do direito constitucional, uma república se caracteriza pelos seguintes aspectos: eletividade dos governantes, seja essa eleição direta ou indireta; temporalidade no exercício do poder, ou seja, o poder é exercido com prazo para acabar; representatividade popular, a população vai escolher os seus representantes; e dever dos governantes de prestar contas. Então, a população, a sociedade, de um modo geral, pode cobrar contas dos seus representantes, dos seus governantes. Em oposição a essa ideia de governo popular, eleito, temporário e responsável, que é o que caracteriza um governo republicano, a gente tem o governo monárquico. A monarquia é a forma de governo caracterizada pela hereditariedade, ou seja, aquele poder familiar que é passado de pai para filho, pela vitaliciedade. O monarca apenas deixa de exercer o poder quando morre. Não é assim? Rei morto, rei posto. O rei morre e esse poder passa para o seu filho. Ausência de representação popular e ausência de responsabilidade desse governante. Então vamos lembrar que na monarquia a gente não tem a possibilidade da população cobrar do monarca os seus interesses, né? É um governo muito autoritário. O monarca faz o que entende, faz a sua vontade. Ele não se responsabiliza pelas suas decisões. Ele está ali no papel de controlar, de governar, mas na verdade ele faz o que lhe dá vontade. Hoje em dia a gente tem poucas monarquias, né, gente? Hoje em dia predomina aí a ideia de república, mas é só a gente olhar para a história que a gente vai ver esses traços característicos da monarquia muito fortes.
Antes da gente encerrar esse tópico, vale mencionar ainda a ideia de anarquia. Anarquia não constitui uma forma de governo, mas é a ausência de governo, né? Para os anarquistas, não deve existir uma organização responsável por coordenar as vontades populares, isso sendo exercidas, as vontades populares, pela própria população. Bom, nosso terceiro tópico que a gente tem para ver aí são os sistemas de governo. Então, a gente viu formas de Estado, formas de governo, agora sistemas de governo. A gente viu que forma de governo está relacionada à instituição do poder e à relação entre governantes e governados. Por sua vez, a ideia de sistema de governo está diretamente relacionada à relação entre poder executivo e poder legislativo. A gente tem como principais sistemas o presidencialismo e o parlamentarismo, tá certo? Eles são formas diferentes de sistematizar o governo e, de certa forma, uma tem mais concentração no poder executivo e a outra concentra mais o poder no legislativo. O presidencialismo é aquele no qual há maior concentração de poder no executivo. A gente tem a figura do presidente da República, que é muito importante dentro do presidencialismo. Enquanto que no parlamentarismo, a primazia é do poder legislativo. A figura do parlamento é mais importante. Em um sistema presidencialista, portanto, a figura do presidente é importante, tá certo? Ele é, além de chefe do Estado, ele é o chefe de governo. Então, ele exerce essa dupla função. Já no parlamentarismo, o presidente é apenas chefe de Estado, sendo chefe de governo o primeiro-ministro. Bom, qual que é a diferença, né, gente? O chefe de Estado vai representar o Estado nas relações internacionais. O chefe de governo vai conduzir as decisões tomadas no âmbito interno, dentro do próprio Estado. No nosso país, a gente tem a acumulação dessas duas funções pelo presidente da República. No presidencialismo, o presidente da República cumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Já no parlamentarismo, é diferente. O presidente vai ser só chefe de Estado, então ele só vai representar o Estado nas relações internacionais. Nas relações internas, quem que vai representar? O chefe de governo. E quem é o chefe de governo? Primeiro-ministro. Nesse sentido, a gente pode entender que no parlamentarismo há uma maior interação entre a atuação do poder executivo e do poder legislativo. Por quê? O primeiro-ministro, enquanto chefe de governo, vai se relacionar diretamente com o parlamento. As decisões do parlamento vão ser muito importantes ali. As decisões vão ser travadas nessa relação entre poder executivo e poder legislativo. Seguindo o ensinamento do Vicente Paulo e do Marcelo Alexandrino de novo, a gente pode apresentar como principais traços distintivos desses dois sistemas. Quais são eles? Bom, no presidencialismo, a gente tem independência entre os poderes, no exercício das funções governamentais. No parlamentarismo, a gente tem colaboração, corresponsabilidade entre legislativo e executivo na condução da política governamental. No presidencialismo, os governantes possuem mandatos com prazo certo, enquanto que no parlamentarismo não há prazo determinado para o exercício do poder. O primeiro-ministro, gente, ele permanece na chefia do governo somente enquanto possuir maioria parlamentar, ou seja, somente enquanto as suas decisões estiverem de acordo com o entendimento do parlamento. Isso pode ocorrer durante vários anos ou apenas por alguns meses. Por outro lado, é possível que os mandatos dos parlamentares sejam abreviados, mediante a dissolução do parlamento e a convocação de novas eleições. Outra distinção. No presidencialismo, a chefia do executivo é monocrática, unipessoal, concentrada em uma só pessoa, o que? Na figura do presidente da República. Diversamente, o que ocorre no parlamentarismo é que a chefia do executivo é dual. O chefe do executivo exerce a chefia de Estado, portanto, e o primeiro-ministro exerce a chefia de governo. Mais uma distinção: presidencialismo, a responsabilidade do governo diretamente perante o povo,
enquanto que no parlamentarismo a responsabilidade ocorre perante o parlamento. Então, o presidente da República se reporta diretamente à população, já o primeiro-ministro se reporta ao parlamento. Se o plano de governo perde o apoio parlamentar, o primeiro-ministro exonera-se imediatamente. Passamos agora aos regimes de governo. Essa é a nossa o nosso último tópico aqui da unidade. Por fim, a gente tem essas ideias, né, de regime de governo. Aqui, o que vai determinar o regime? A participação popular. A gente tem regimes de governo autocráticos e regimes de governo democráticos. Regime de governo autocrático é aquele no qual não se põe na balança a vontade da população. É o típico regime dos governos ditatoriais, nos quais as decisões são tomadas de cima para baixo, são impostas aos seus destinatários. Por sua vez, o regime de governo democrático é aquele no qual a vontade da maioria é ouvida e considerada no processo de tomada de decisão. Trata-se do governo das maiorias, mas com respeito aos direitos das minorias. Ainda com Vicente Paulo e com Marcelo Alexandrino, a democracia apresenta como principais características a liberdade do povo para votar, a divisão de poderes e o controle popular da autoridade dos governantes. A forma de exercício da democracia pode ser direta, indireta ou representativa e semidireta ou participativa. Democracia direta é exercida pelo povo, sem eleição de representantes. É aquela típica democracia grega que a gente estuda lá quando a gente está estudando teoria do Estado, lá quando a gente estuda filosofia, lá desde o ensino médio, tá certo? A própria população se reúne e decide, por maioria, os rumos do governo. A democracia indireta ou representativa é aquela na qual o povo, verdadeiro titular do poder, elege os seus representantes. E os seus representantes vão decidir as questões de interesse ali da sociedade no lugar do próprio povo. Essa é a mais comum, é a que a gente tem de forma mais efetiva no nosso estado, tá certo? E por fim, a democracia semidireta ou participativa, que é aquela na qual o povo elege os seus representantes, mas há previsão de participação direta, a exemplo do plebiscito e do referendo. A gente tem no nosso ordenamento jurídico a possibilidade de participação direta da população, né, através da democracia participativa. A gente vai ver mais para frente como que se caracteriza o nosso estado. Mas esse assunto é para a nossa próxima unidade, unidade 2. Por hoje é só isso, gente. Obrigada, até a próxima.